Olá amigos, mais um vídeo. O meu nome é Paulo Oliveira e hoje vamos falar sobre a perseguição aos cristãos e o silêncio dos mídia. Pois é, os mídia que nós ouvimos e vemos e lemos no Ocidente, ao que parece, puseram-se ao lado de uma determinada religião, dizendo que ela é perseguida, a mesma religião que detesta progressistas. Detesta. Ou seja, os mídia que pegam em todas as agendas LGBT, as agendas do aborto, as agendas do feminismo radical, essa religião, que é o islamismo, detesta toda essa pauta da mídia progressista. Mas, no entanto, a mídia traz-os ao colo. Em compensação, a mídia esconde a verdade da perseguição aos cristãos no mundo inteiro. E essa é que é a realidade. Por isso, o nosso tema é perseguições aos cristãos e silêncio dos mídia. Portanto, existe uma intensa perseguição muito além do que é imaginável e é daquilo que é descrito. Se formos a um site chamado Portas Abertas, é um site internacional, no fundo é um diretório que compila, por assim dizer, todo o tipo de perseguição aos cristãos. Vocês vão lá a esse site é muito importante, e ele de dados de 2024 tem a confirmação de 365 milhões de cristãos que são perseguidos no mundo inteiro. 2024 foi há uns meses atrás. Há restrições legais, sociais, prisão, violência física, violência psicológica, assassinato. Em 2024 foram registados pelo site Portas Abertas 4.400 mortos entre cristãos, 4.700 presos, sem julgamento, mais de 54.000 abusados fisicamente e psicologicamente. Em países como a Coreia do Norte, a Somália, o Iêmen, a Eritreia, a Nigéria, o Paquistão, o Afeganistão, o Irão e o Sudão. Não sei se perceberam que alguns países estão cá dentro agora, a entrar as pessoas de fronteiras, pelas nossas fronteiras, e a acamparem aqui. A violência física serão execuções, ataques a locais de culto e massacres. Reparem, houve há pouco tempo um massacre em África e a mídia silêncio absoluto e total. No Sudão há uma guerra com mais de 150 mil mortos, silêncio absoluto e total. As gretas deste mundo, as grandes paladinas da ecologia e do humanismo, nem sequer abrem a boca sobre isso. Portanto, esta violência física em países islâmicos e violência psicológica em países islâmicos e ditaduras comunistas, acima de tudo. Portanto, serão com execuções e também massacres em locais de culto e a destruição de locais de culto. Há perseguição social no desemprego, portanto, tiram emprego às pessoas, negação de ajuda humanitária e médica e expulsão de comunidades. Ou seja, uma pessoa que numa comunidade se declara cristão, por simplesmente é expulso se for por exemplo, se for uma comunidade islâmica. E porquê o silêncio dos mídia? Acima de tudo, para não ofender os países aliados, para não ser acusado de islamofóbico. Reparem, um clube como o Real Madrid disputou aqui há uns tempos uma competição num país árabe dos petrodólares, ali para o Golfo, e pura e simplesmente alterou na camisola, alterou o logotipo porque trazia uma cruz. E então alterou, omitiu. Vejam como é que o dinheiro está acima da verdade, não é? Portanto, medo de ofender países aliados, de ofender países islâmicos, de perder contratos comerciais e também medo e ideologia política, não é?
Os progressistas, estes progressistas que nós vemos todos os dias nos canais de televisão, escondem as religiões radicais e atacam o cristianismo. Reparem, na fronteira eles defendem, eles recebem essas pessoas, muitos deles são pessoas LGBT, e não omitem na sua própria consciência de que nesses países pessoas como eles são executadas lá, mas são executadas diariamente. E portanto o inimigo é o cristianismo, mas nós sabemos que o inimigo é o cristianismo porque de facto sabemos quem é o inimigo do cristianismo, não é? Quem é o inimigo do cristianismo? Fecham os olhos, estes progressistas fecham os olhos aos radicais islâmicos, fecham completamente os olhos, mas a sua perseguição é para os cristãos, não é? E temos também um jornalismo absolutamente vendido, um jornalismo vendido, vassalo, lacaio destas agendas, não é? Mas isto é normal, a palavra de Deus já nos dizia, não é? Em João 15, a partir do versículo 18, que diz que se o mundo vos odeia, primeiro me odiou a mim. Portanto, é normalíssimo, né? Isto não é nada. Mateus 24:9 diz: sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Portanto, sereis odiados. Ele não diz que vão ser odiados alguma vez, de vez em quando. Não, sereis odiados. No geral, sereis odiados por causa do meu nome. E também em Timóteo, 2 Timóteo, afirma que todos quantos querem viver em Cristo vão padecer de perseguição. Não se esqueçam. Todos querem viver em Cristo vão padecer de perseguição. E não te esqueças de uma coisa. Que se o diabo não te chateia, é mau. Se o diabo não te chateia, é a altura de chateares o diabo. Porque se ele não chateia, é mau. É sinal que tu estás a fazer a vontade dele. Mas tu, quando o chateares, ele vai-te chatear. Porque é sinal que tu não estás a fazer a vontade dele. E como é que nós cristãos devemos reagir a isto tudo? Olha, em primeiro lugar, interceder. Orar, interceder pelas pessoas perseguidas, pelas pessoas que morreram e pelas suas famílias que estão desamparadas. Informar, não ter medo, não ir para a internet mostrar o último bife que comeram, mas mostrar esta realidade sem ter medo de o fazer. Apoiar monetariamente estas organizações. Qualquer euro, em muitos países, é muito dinheiro para apoiar, para advogados, para se criar lobby para, de alguma forma, defender os nossos irmãos, essas pessoas, não é? E permanecer firme. Eu já disse isto várias vezes. É a altura de nós permanecermos firmes. Nós estamos em uma espécie de manobra. Se estivéssemos a falar militarmente, estávamos em manobras, não é? Estamos em manobras para uma guerra que já está a existir, mas para uma batalha forte, decisiva. Se nós, em manobras, estamos na nossa caserna, ou estamos com a arma desarmada, percebem o que eu estou a dizer? Se nós em manobras estamos assim, quando chegarmos à guerra, nem a começamos. Por isso, vamos nos manter firmes e denunciar isto, não ter medo. E saber quando esta guerra, que é uma guerra espiritual, nós temos que saber de que lado é que estamos e de que lado é que não estamos. Até à próxima.